Quando ele fala o nome do diabo, né? O nome daquilo que está torturando ele e quebra o feitiço, ele ressignifica aquilo que está afetando ele e esse pensamento é recalcado. Pronto, justifiquei o Psicologia na abertura do canal. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Para aqueles que conhecem o canal e sabem aí da minha história e do meu gosto musical, briga entre Metallica e Megadeth, eu sou Megadeth, né? Mas aí, Metallica, quem diria, 2 de 2, os 2 singles que eles lançaram por esse álbum novo são muito bons. Quem diria isso, né? Até um cara que parou de acompanhar o Metallica lá no Load Reload, eu consegui enxergar muita qualidade nesses riffs, nessas músicas aí, pertencentes a esse novo álbum do Metallica, né? 72 Seasons. Eu não sei o que aconteceu. Os caras brigaram, os caras esmurraram alguém, roubaram, sequestraram o cachorro do James. Eu não sei o que aconteceu, mas esses caras voltaram totalmente cheio de vigor, né? Impressionante. Esses 2 singles que eles lançaram estão fenomenais. Eu que abandonei o Metallica depois de assistir o Some Kind of Monster, aquilo ali destruiu pra mim a imagem da banda. E aí o último disco que eu curti foi o Death Magnetic, aquele disco ali trouxe um tonzinho de esperança, mas não era tudo aquilo que diziam, né? Mas era um disco muito bom e deu aí um tom de renovação pra banda, mas esse 72 Seasons parece que vai ser o disco que vai trazer de volta a minha fé no thrash metal, né? Olha aí o Metallica me surpreendendo, um cara aí que abandonou eles já faz muito tempo e eu tô realmente surpreso com a qualidade desses 2 últimos trabalhos. Screaming Suicide, né? Um tema polêmico que o James Hetfield escolheu para escrever essa música. E se eu puder fazer uma pequena crítica, é que a música não tem refrão, né? Então ela acende, né? Ela vem numa ascendência, riff, batera, vocal, tudo com raiva, né? Destaque para a voz do James, mais jovial do que nunca, gritando com uma raiva invejável. Até o Sr. Kirk Hammett não botou ao ar no solo da música. Olha só que milagre que tá acontecendo no Metallica, né? Vai acabar o mundo, né? Não pode ser. Alguma coisa muito extrema aconteceu dentro do campo do Metallica para eles mudarem tanto, né? Voltarem às raízes de um jeito muito bom, né? Um jeito realmente raiz, truzão, né? Aquele truzão que é bom, né? Aquele truzão que é trouxa. Então, muito interessante ver aí o Metallica desbravar, né? Desbravar e fechar o círculo e voltar às origens nesse som que é muito fantástico, mas faltou um produtorzinho chegar ali e dizer, ô gurizada, vamos botar um refrão nessa música aí. Botar um refrãozinho, né? Porque ela acende, te eleva e quando vai entregar aquele refrão ele só grita Screaming Suicide e o riff se repete, né? Mas isso não impede a gente traduzir essa letra que aborda um tema polêmico. Vamos ver se a gente consegue falar sobre isso no YouTube sem ser censurado. Mas é interessante ver o quanto o Metallica voltou com vigor. Vamos pro verso 1 então, né? Welcome to this life, born into the fight, here to claim your dream, look you in the eye, né? Então, bem-vindo a essa vida, você nasceu já dentro da briga, né? Ou seja, vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Talvez tu nasceu em situações difíceis ou circunstâncias difíceis, ou essa briga é interna, né? Pode ter uma dualidade aí, né? Here to claim your dream, look you in the eye, patch the broken sky, craving dopamine, né? Dopamina tá tão em alta que o James escolheu falar sobre isso, né? Mas vamos lá. Here to claim your dream. Eu vim aqui para pegar, né? Arrecadar, tomar posse do seu sonho, olhar você nos olhos. Então aí, né? Talvez um conflito interno ou um conflito externo. Ainda não tá muito claro o que ele quis dizer com isso, né? Patch the broken sky, craving dopamine, then my voice appears, teaching you of fears. Olha só. Então, né? Vamos aí remendar o céu que está quebrado. Bem interessante, né? Então talvez aí um abuso de substâncias, alguém dependente de alguma coisa, né? Para conseguir fazer esse remendo, craving dopamine. Então, tu tá com o crave, né? Com aquela necessidade, com aquela vontade, quase que uma adição, né? Então a pessoa aí abusando a dopamina, né? Então ela sentindo essa falta, essa necessidade, né? O crave, né? Que eu acho que já faz parte do nosso linguajar corriqueiro, né? Then my voice appears, teaching you of fears, are you good enough? Então esse protagonista da história aí, ele tá tentando remendar o céu que quebrou, né? Então o céu pode representar várias coisas. Craving dopamine, ele tem essa necessidade de suprir a sua vontade de dopamina. Then my voice appears, teaching you of fears. Então aí a minha voz aparece e te ensina sobre os medos, né? Interessante assim, né? Quem será esse personagem dessa história? Eu imagino que seja uma briga interna, né? Então talvez o Screaming Suicide, né? O tirar a própria vida de um modo gritante, né? O grito que tira a própria vida, ou tirar a própria vida gritando. Aí ele diz para essa pessoa, né? Talvez essa conversa interna: Are you good enough? You don't recognize
Head is full of lies, you should just give up. Ah, então tá aqui. Tá aqui. Aqui já desvendamos a letra, né? Então, será que você é bom o suficiente? Você não reconhece. A sua cabeça está cheia de mentiras, você deveria desistir, né? Então, é uma briga interna, né? Então, essa voz que diz pra ele, pro protagonista, ou seja, quem lá que seja o personagem principal dessa história, que ele não merece a posição que ele está, né? Então, ele está duvidando do seu próprio potencial e deveria desistir, né? Listen well, better listen well. Então, escute bem, é melhor você escutar bem. Don't ever speak my name, remember you're to blame, keep me inside, my name is suicide. Então aqui desvendamos, né, a história da letra, né? E o que é bom é isso, né? Ela tem essa jornada, né? A gente começa não sabendo muito bem do que ele tá falando, quando chega no refrão já tá bem claro a temática da letra, né? Don't ever speak my name, né? Então, nunca pronuncie o meu nome. Remember you're to blame. Então, lembre que você é o culpado. Keep me inside, my name is suicide. Então, me mantenha dentro de você, o meu nome é o tirar a própria vida, né? E aí é muito curioso que também isso remete àquela clássica história do rock, né? O vender a alma pro diabo, né? Ou fazer um pacto com o diabo para ganhar alguma coisa. Ser um roqueiro famoso, né? Robert Johnson, né? Vender a alma na encruzilhada. Só que aí tem umas vertentes dessa história, né? Não da do Robert Johnson, mas essa ideia de fazer pacto com o diabo, que se tu conseguisse convencer o diabo a pronunciar o próprio nome, o pacto seria quebrado e aí tu não ia precisar pagar as consequências, né? Então, nunca diga o meu nome. Você é o culpado. É muito interessante essa ideia de que também tem esse lado de maldade dentro da pessoa, né? Esse sentimento é um paralelo também com essa história diabólica, né? Então, nunca fale o meu nome, porque senão o feitiço seria quebrado, né? Então eu consegui fazer essa conexão porque, poxa vida, né? Thrash metal, Metallica, as imagens demoníacas, é tudo muito da cultura do rock, né? Keep me inside, my name is suicide. Né? Me mantenha dentro de você, o meu nome é tirar a própria vida, né? Ou essa ideia também de que essa coisa está corrompendo, né? Está destruindo ele por dentro, né? Então está corroendo também, né? Então é aquela coisa, claro, né? Então a gente pode entrar em vários outros temas, como depressão e tudo mais, né? Então a pessoa aí já está se sentindo cansada, está nessa briga interna, não consegue enxergar, né? Ou distorce a realidade e essa voz interna está vencendo essa batalha, quando na verdade essa pessoa aí deveria procurar ajuda, né? Curse another day, spirits locked away, punish and deprive, hate to be awake, né? Então aqui, né? Eu estou curse another day, né? Estou amaldiçoando mais um outro dia, né? Mas é essa ideia de amaldiçoar, de dizer, poxa vida, que porcaria de dia. Spirit locked away, né? Então o meu espírito, a minha alma, está fechada, né? Está trancafiada para longe, né? Ou seja, está trancafiada, né? Locked away é só mais uma forma de dizer que está presa, né? Punish and deprive. Então, eu estou sendo punido e deprivado, né? Não, deprivado não. Deprivado é uma mistura de inglês e português, né? Eu estou sendo, não é suprimido, não é derivado, eu estou sendo privado. Eu estou sendo privado, né? Então, punish and deprive. Você está punindo e privando a pessoa daquilo que ela precisa para sobreviver, né? Hate to be awake. Então, eu odeio estar acordado, né? Então, clássico caso de depressão, né? Living a mistake, more dead than alive, then a voice appears and whisper in your ears, né? Então, aqui, vivendo um erro, né? Living a mistake, mais morto do que vivo. Então, uma voz aparece e sussurra nos seus ouvidos. You are good enough. Throwing down a rope, a lifeline of hope, never give you up. Olha só, bem interessante, né? Então, quando você está mais morto que vivo, aparece essa voz que sussurra no seu ouvido, você é bom o suficiente. Então aqui uma virada, né? Bem interessante, né? Não esperava essa virada na música. Geralmente essas músicas que falam de depressão, elas se afundam na depressão, né? Elas vão mais a fundo. E aqui o Metallica, olha só, né? Mais surpreendente ainda na letra, ele resolve dar um tom de esperança, né? You are good enough. Então você é bom o suficiente. Throwing down a rope, a lifeline of hope, never give you up, né? Então tá te lançando uma corda para tu sair desse buraco, a lifeline of hope, né? Uma vida, né? O lifeline é aquela ideia aquela máquina do hospital, né? Que tem aquela bolinha que passa a vida, né? O lifeline é a linha de vida, ou seja, tu ainda está vivo, né? Os teus pontinhos ainda estão pulando, então a lifeline of hope, né? Uma vida ou uma linha de vida de esperança, né? E aí rope and hope, né? Rimam e tal, clássica artimanha dos poetas, né? Mas essa ideia do lifeline é a ideia de dar uma sobrevida, recarregar o coração, né? Então fazer ele retornar à vida, never give you up. Então eu nunca vou desistir de você. Olha só, bem interessante, né? Se a gente for pro lado mais macabro também, né, a ideia de jogar uma corda para baixo, né, eu interpretei como sair do buraco, né, porque ele fala, né, você é bom o suficiente, tem uma lifeline, que é essa ideia de ter uma expectativa de vida, dar uma esperança, então tudo aqui remete à esperança, né, mas se a gente quiser ser macabro, jogar a corda
pode ser uma menção de uma forca também, né? Mas aí, como ele tá nesse modo mais esperançoso, ele pode recusar a forca, né? Então é interessante, né? Ele pode jogar a corda pro cara se enforcar, mas na verdade, como ele tá esperançoso, ele pode recusar, né? E aí ele não desiste dele mesmo. Pode ser, né? Pode ser um tom positivo das duas formas que a gente pode interpretar. Coisa boa. E aí ele repete o refrão que já tem aquela conotação macabra. Então talvez seja ele batalhando, né? Se a gente for analisar a cadência da música, mesmo que o segundo verso seja mais positivo, essa voz volta a tentar ele com esses pensamentos mais macabros, né? Mais depressivos. Então é interessante porque essa batalha é constante, né? Quem tem adição a drogas, né? Nem todas as adições são as substâncias, né? Às vezes as adições são a autossabotagem. As pessoas aí que têm depressão, que têm condições que precisam de ajuda, às vezes o que faz com que elas não consigam sobressair, né, consigam se livrar disso, é porque essas vozes sempre se repetem e elas voltam atrás, né? Então é uma batalha constante para se manter equilibrado, né, e não cair de volta a essa situação mais escura, né, que a pessoa estava passando, né? Essa situação de escuridão que estava permeando os pensamentos dela, né? Que eles estão sempre ali e a batalha é constante. E depois do solo ele diz: Terrified and sleepless nights, caught in the spotlight, dead to rights, isolate and fight your mind, telling you you're left behind. Então, né, eu estou aterrorizado em noites mal dormidas, né, sleepless nights, né, noites sem dormir, caught in the spotlight, dead to rights, né. Então aqui é bem interessante, ele foi pego pelo holofote, ou seja, estava fazendo alguma coisa, dead to rights, né. Dead to rights é uma frase curiosa, porque na verdade ela significa a mesma coisa que ser preso pelo holofote, né? Ou ser pego pelo holofote, mas é tipo assim, morto para os direitos, traduzindo literalmente, mas dead to rights significa que tu foi pego fazendo alguma coisa que não deveria, né? Você está morto para os direitos legais, os direitos de lei, né? Então, tu está morto para os direitos porque tu perdeu os teus direitos de uma pessoa inocente porque tu estava cometendo alguma coisa que deveria ser ilegal, né? Então, essa é a explicação para essa expressão que é dead to rights, né? Então, morto para os direitos, e são os direitos penais mesmo, né? É daí que saiu essa frase. Isolate and fight your mind, telling you you're left behind, né? E aqui ele corrobora com o que eu tinha falado antes, né? Isola e briga com a tua mente. Telling you you're left behind, né? Então tá te dizendo que você foi deixado para trás, ou seja, a briga constante entre a pessoa e os próprios pensamentos, né? My lying voice inside keeps drinking cyanide and no more can you run into the sun, né? Então a minha voz mentirosa que está dentro de mim, né? Ou seja, essa batalha entre ele e a escuridão dos pensamentos, keeps drinking cyanide, né? Continua bebendo cianureto, né? Ou seja, essa voz está fazendo com que ele se afunde, né? And no more can you run into the sun, e você não pode mais correr para o sol, né? Então aí o sol, claro, né, representando uma pessoa saudável, uma pessoa que não está mais deprimida, uma pessoa que está alegre e feliz, mas aí essa voz continua envenenando essa pessoa, né? Esses pensamentos estranhos, né? E aí no último refrão, e ele termina a música com um tom positivo. Olha só, tô muito surpreso com o Metallica, hein? Bem interessante essa letra e essa música. Bah, fascinante, assim, né? Ele diz: And now you speak my name, you've given back the blame, keep me deep inside, don't you keep me inside, screaming suicide, né? Agora você falou o meu nome, né? Porque esse assunto ainda é muito tabu hoje em dia, né? Então foi muito bem escolhida a temática dessa letra. E aí o que eu disse anteriormente sobre quebrar o pacto com o diabo se repete e se verifica aqui. Então foi uma bela coincidência, né? Agora você fala o meu nome. Você deu de volta a culpa, né? Então a culpa não é mais da pessoa, ela conseguiu botar a culpa em quem a pertencia, né? Então agora ele falou o nome e o feitiço foi quebrado porque ele pôde falar sobre esse assunto. Talvez essa pessoa procurou ajuda, ela entendeu que ela precisava de ajuda. Keep me deep inside. Então ele conseguiu jogar lá pra dentro esse sentimento que estava muito aflorado, né? Quando a voz já tá na cabeça e muito forte, e aí nevoando os pensamentos de uma pessoa, significa que ela tá muito presente, mas quando ele joga ela lá pro fundo, significa que ela já entrou no inconsciente, né? Então ela se tornou um pensamento que foi recalcado, né? A primeira coisa que eu menciono Freud em 2023. Então, recalcou o pensamento, ele foi lá pro inconsciente e tá lá para ser, né, ressignificado também, né? Não é só recalcar, tem que ressignificar. Então, quando ele fala o nome do diabo, né, o nome daquilo que está torturando ele e quebra o feitiço, ele ressignifica aquilo que está afetando ele e esse pensamento é recalcado. Pronto, justifiquei o Psicologia na abertura do canal, né? E aí ele tá dizendo o quê? Don't you keep me inside, ou seja, essa vontade, esse pensamento, esses pensamentos obscuros, eles estão lutando para voltar à superfície, né? Isso aí é uma batalha mental que a gente trava todos os dias com o nosso inconsciente. Screaming suicide, né? Gritando, tire a própria vida, né?
Now that I'm exposed inside, shine a light on cyanide, I'm no longer needed here, now you faced your biggest fear. Olha só, termina o som muito positivo, né? Agora que eu fui exposto de dentro, né? Então tudo que estava dentro foi exposto. Ele não teve mais medo de encarar isso que estava aí consumindo essa pessoa. Shine a light on cyanide, né? Então você brilhou uma luz no cianureto, né? E inside com cyanide também, clássica, né? Isso aí é manha de velho compositor, né? Inside com cyanide rima muito bem, usou mesmo. E como a letra remete a tirar a própria vida, né? Cyanide, que é algo que as pessoas usavam, né? É muito clássico, tá muito, né? A imagem do cianureto e tal. Eu acho que cyanide é cianureto, né? Mas a imagem de ligação, né? De tirar a própria vida e cometer aí esse ato, o cianureto é tipo clássico, né? Filmes e tal, séries de TV sempre tem esse emblema, assim, né? Então essa imagem vai muito bem com essa letra, né? Então ele shine a light on cyanide, então ele iluminou o cianureto, ou seja, ele tá entendendo o que tá acontecendo, ele tá entendendo que ele tava se envenenando. I'm no longer needed here, now you faced your biggest fear, né? Eu não sou mais necessário aqui, né? Essa pessoa conseguiu todo esse entendimento e esses pensamentos não são mais necessários, né? Now you faced your biggest fear. Agora você enfrentou o seu maior medo, né? Olha só, fantástico, né? E assim conclui Screaming Suicide. Olha só, eu tô muito surpreso com Metallica, não esperava falar tão bem deles, né? Em 2 músicas seguidas, 2 de 2 aí, Metallica marcando ponto, né? Achei muito bom e vamos ver o que sai mais, né? Se vier mais um single, vai ser bem-vindo. Se já for o disco inteiro, vai ter review, porque esse aí, olha, essa volta do Metallica tá muito curiosa, assim. Se alguém sabe o que aconteceu com eles, né? O que deu todo esse vigor pra eles, por favor, deixa embaixo nos comentários. Então essa foi Screaming Suicide, tem uma interpretação melhor, ou quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.